cheguei aqui às 11, saí meio-dia, voltei às 2, levantei 3, saí 3h40, estou aqui desde as 4. Saio hoje daqui às 3 de novo, para estar amanhã em Betim pregando à tarde. Ou seja, eu vou fazer exatamente amanhã a mesma coisa dentro do cronograma que eu fiz hoje. Aí eu te pergunto, é 1 hora em pé aqui na frente? Aí no meio disso você tem que arranjar tempo para orar, para jejuar, para buscar, para chorar e para não permitir o sistema fazer de você um produto para o mercado, né? Então não é 1 hora. Aí por isso que minha mãe falou para o médico, ela pula, ela roda, grita, e alguém diz, irmão, mas precisa disso? Ai mãe, eu preciso. E esse está sendo o grande dilema de hoje. Eu falei para o pastor Leidi, falei, pastor, ora, porque é um desafio, porque na verdade, em tese eu precisaria ainda ficar mais 5 dias, e depois desses 30, fazer qualquer coisa que fosse de maneira gradativa. Mas eu fiz isso até o limite que eu pude. A gente tem responsabilidade e comprometimento, e graças a Deus todas as pessoas que estavam agendadas dentro desse período conseguiram remanejar os seus trabalhos. As únicas que não conseguiram foram da minha própria cidade, onde eu tenho uma facilidade de logística maior para tentar compensar. Agora, para o restante, passagens e etc., eu criaria um problema muito grande. Como a gente vive de fé, não vive por vista, eu achei que 25 dias eu já tinha uma condição onde dentro de uma prudência eu poderia fazer. Irmã Camille, qual é o desafio? O desafio é que meu sonho é ser essa lady, né? Mas quem me conhece sabe que eu ainda não sou. Mas hoje eu tenho que ser, gente. Eu tenho que ser. Mas eu queria pedir para você não permitir com que o meu estado... O que é estado, gente? Estado é temporal, é temporário. Tudo que está vai passar. Está é advérbio de tempo, característica temporal. Tudo que está passa, né? A característica do nosso ser é permanente. Então, hoje, quem vai pular, rodar, gritar, é o meu ser. Hoje, o espírito do profeta tem que ser sujeito e controlado ao profeta. Oi, irmã Camila, mas você não tem fé? Tenho fé, mas também tenho prudência, porque a fé não pode ser inconsequente, né? Então, esse está sendo desafio. Aí, por que eu estou falando isso para vocês? Não permita com que o meu estado venha reter o seu, que é qual? Você veio aqui, minha irmã, para isso, para ser cheia de Deus. E a nossa evidência corporal é a manifestação de algo que a gente carrega por dentro. Quando o leite na leiteira ferve, o que ele faz? Derrama. Quando você esquece a bica aberta sobre um recipiente, sobre um vaso, o que acontece? Então a gente não pode permitir estar aqui desde cedo, falando sobre as coisas de Deus, ligado no propósito de Deus, e você permitir com que o estado do meu vaso, que é temporário, venha inibir a sua situação. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente confunde o emocional com o espiritual, aí vê alguém falando baixo, vê alguém falando devagar, e fica tentando entrar no mesmo ritmo. Não, irmão, a palavra é a palavra, tá bom? Então eu vou ministrar a palavra aqui e eu tenho que me controlar. Por mais que eu queira, não, eu tenho que ficar bonitinho na cartilha pelo menos mais 10 dias, para continuar atendendo os compromissos. Mas você sentiu que Deus falou com você, não espere eu gritar para você entender que é a tua hora de glorificar, não. Não espera a irmã do teu lado, se ela der lugar. Não, irmão, foi contigo, a palavra foi para você. Reaja conforme a liberdade que o Espírito Santo te deu. Tá bom? Quem entendeu, diga amém. Então é isso aí. Como no final eu não quero deixar de ter um registro dessa noite, até porque ela é muito especial para mim, porque é a primeira noite depois de 25 dias distante do altar, por essa necessidade, eu quero fazer um registro geral. Aí eu vou pedir um fotógrafo que está aí, se o pastor permitir, aí quem está nas cadeiras vai juntar todos os corredores, nós vamos fazer como se fosse uma multidão só, e a gente vai tirar de um lado e do outro, para depois eu ter essa foto e postar na rede também, porque é um dia especial para mim também, tá bom? Mas é só, infelizmente, posterior a isso eu não tenho condições de estender mais, e eu sei que vocês entendem, não entendem? Em nome do grande, hein? Em nome do grande. Louvar a Deus pela vida do pastor Leidi, a quem o meu espírito o amou, o discerniu, esse homem de Deus. Ele é crente. Tem pastor que é pastor, mas ele é crente. E eu quero louvar a Deus pela oportunidade de conhecê-lo de perto. Também a pastora Sheila. Logo que eu olhei a pastora Sheila, eu falei, você saiu de um filme, não é?
coisa mais linda, e não é só ela não. Todas as meninas, as irmãs da equipe estão extremamente modernas, bonitas, decentes, elegantes. Tá dando vontade de fazer um book hoje aqui, né? Saia branca, longuete, lápis e midi, sandália combinando, outras de tênis, blusa jeans. Rapaz, a Assembleonossauro aqui hoje não tem nada. Tá todo mundo, né? Moderna, tá muito bonita. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Marta Costa, deputada estadual, a quem nós tivemos o privilégio de conhecer também. Conte com as nossas orações, irmã Marta. A gente entende o que diz a palavra quando Mardoqueu disse a Esté: quem sabe não foi para este tempo que o Senhor te colocou onde você está, né? Louvamos a Deus por isso. Louvar a Deus pela vida do pastor Costa, esse servo do Senhor, esposo da irmã Marta. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Walter, não sei se ele está aí, da irmã Andréia. Irmã Andréia está aí, irmã Andréia? Irmão Walter? Então? Não é para mim que eles estão fazendo sinal, não. É, irmã Andréia? Ah, do lado de cá. E vocês lá atrás, o que tá? Tá tudo bem aí? Aí, vocês fizeram assim? É só um tchau? Louvar a Deus pela vida desse casal. Preparou um banquete abençoado. Eles têm uma filha que faz uma sobremesa, um sorvete, meu irmão. É um laço, é um laço. É um laço. Foge porque é luta. Pensa. Mas eu quero agradecer a eles, a vida também do Daniel e da Raquel, pela oportunidade de estar com eles. Estão me ajudando aí desde cedo. Louvar a Deus pela vida da irmã Célia. Irmã Célia, você está aqui do Ateliê Ágape? A irmã Célia está aqui, gente? Não? Você aí, irmã Célia, Deus continue abençoando o seu trabalho. Se você não conhece o Ateliê Ágape, ela tem trabalhos personalizados com um acabamento que parece de alta costura, coisa muito fina, necessaire. E eu fiquei maravilhada com o capricho. Eu gosto de gente que não dá nada para Deus menos do que tudo. E a gente percebe isso na obra das suas mãos. Que Deus continue te usando como Dorcas nessa cidade, viu? Louvar a Deus pela vida de um trio de amigas. Se elas fossem homens, seriam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas como são mulheres, eu estou falando da Joelma, da Juliana e da Lidiara. Fica de pé, minhas amigas, por favor. Vocês não conhecem elas não, só eu conheço, e já há muitos anos, quase uns 4. Elas me honram, me abençoam, e todas as vezes que eu vejo é uma alegria. Talvez você diga: oi, irmã Camila, se não está bem, calha a boca e prega logo. Eu dedico para você Romanos capítulo 16. Paulo citou pelo menos, que eu me lembre agora, 18 nomes, antes de trazer menção do que continha na carta. Porque a Bíblia diz: honra a quem honra. E como diz minha cunhada, a única moeda que paga honra é honra. Então eu tenho essa necessidade. Queria louvar a Deus pela vida de todas essas pessoas e dessas moças aí, tá bom? E pela sua vida, porque alguém falou que tu não ia vir, o outro falou: não vai não, fulano não vai. E você disse: eu não estou indo para ver fulano, né? Alguém que não queria vir, e alguém falou assim: ah, mas você vai desse jeito, sem escova? Minha filha, e engraçado, chegou sem escova, com roupa antiga, e já umas 3 olharam para você e falaram: o que você fez? Você tá linda, né? Levanta essa mão para o céu e dá glória ao Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida o que ele disse a Jacó, ou o que Jacó disse sobre si. Perdão, o que ele disse a Jeremias: o Senhor está contigo como um valente terrível. Eu não sou de falar isso, mas estou sentindo de Deus de falar. Às vezes a gente acha que o invejoso quer o que a gente quer. Não, ele só quer o que a gente quer porque é nosso. Porque na verdade ele tem vontade de ser como a gente é. Mas é o Senhor que está nos dando graça, né? Glória a Deus, dê glória a Jesus aí, minha irmã. Pega na mão dessa mulher de Deus, vai. Pega na mão dessa serva do Senhor. Oi, irmã Camila, eu só vim visitar. Você que pensa. Segure na mão dessa mulher de Deus. Não, irmã Camila, eu não sou da igreja não. Minha filha, você é de Deus e está com aquele que caminha entre os 7 castiçais de ouro. Segura na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não, irmã Camila, eu só vim aqui porque eu tenho Jesus no meu coração. E ele está dizendo: porque você tem no meu coração, que eu quero teu corpo, tua mente, eu quero tudo.
Segure a mão dela, vai, não solta não. E não segura meio fresca não, que ela percebe. Segura com vontade. No 3 você vai dizer para ela: quem te trouxe foi Deus. Calma que eu não contei até 3 ainda. É 1, é 2, é 3, vai. Isso aqui não é social, isso aqui não é obra do acaso. Quem te trouxe foi o Senhor. E Deus não é menino, Deus não é moleque. Deus tem um propósito com você, um plano na sua vida. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Você que está de posse aí da palavra de Deus. Irmãos, essa é a palavra de Deus. Deus fala por intermédio da sua palavra. A ela seja a reverência, a atenção, a vontade, o desejo de discernir pelo Espírito. Porque tudo que a gente fala para aplicar, irmão, é adorno. A palavra é a palavra. Inegociável, insubstituível, imutável, poderosa, viva, independente. Mais poderosa do que uma espada afiada, mais poderosa do que se essa espada tivesse 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula. Entra na ressonância magnética mais poderosa que tiver nessa terra. E pergunta se já criaram alguma coisa que consiga separar onde começa a alma e termina o espírito. Mas a palavra de Deus está dizendo: eu vou entrar em você para separar o que é emocional, o que é psicológico, o que é espiritual. E eu tenho aptidão para tratar de todas essas áreas e tirar todo o espírito de confusão, de tribulação, de dúvida da sua mente. Comece a receber da parte de Deus um alinhamento do céu hoje aqui. Oh, aleluia. Aleluia. João capítulo de número 4. Enquanto você termina de localizar aí, gente, deixa eu só aproveitar. Na saída, é na saída que fala, pastora Sheila? É onde estão os estándares? Então, nesse caso, na saída que foi a entrada por onde você veio. Você lembra por onde você veio? Então, você vai sair por lá, desde que tenha sido a entrada por onde você veio. Falando sério agora, tá na entrada principal e tem uma mesa lá, logo do lado do banner da Preciosa, tem uma mesa redonda. E lá eu trouxe alguns materiais, a minha prima Priscila vai estar me ajudando no final. E eu queria pedir mais... Ô, Raquel, você pede o irmão Daniel, seu digníssimo esposo. Daniel, você me ajuda lá depois também? Porque eu estou crendo que vai ser uma multidão tão grande que vai quase atropelar a Priscila. Então eu preciso de mais alguém para ajudar. Aí, irmão Daniel, o senhor pega mais um, tá bom? Com o mesmo espírito de excelência que o senhor, tá bom? Se o senhor vê que tem um chupando bala house com o pé pro alto, o senhor deixa ele lá. Pega um vaso ligado, tá bom? Aí, Pio, eles vão te ajudar lá, tá bom? Fica de pé aí, Priscila, por favor, só um minutinho. Se ajeita, não me envergonha não. Vai, puxa isso aí, vem aqui, fica aqui na frente do... Gente, tá vendo? Essa é a Pio, Priscila Barros, pronto. Vai, senta. Mas esse vestido que ela tá usando, a gente está lançando hoje aqui, tá bom? Eu tenho uma coisa, eu gosto muito do leão. Eu gosto da expressão na força de uma leoa parida. Porque essa expressão denota o que uma mulher é capaz de fazer no seu maior momento de cansaço e fraqueza. Quem aqui já teve parto natural? Aí você diz: irmã, está desmerecendo cesárea? Não, é a mesma coisa. Em que sentido? Uma pessoa que faz um parto normal, tanto quanto quem faz uma cesárea, eu acho que corta 7 camadas, não é isso, de pele, não tem condições de levantar na hora e resolver qualquer coisa. Tem que administrar ainda o peso da ausência da barriga, e uma série de coisas. Agora, sobretudo, a que teve o parto normal, que é como as leoas, obviamente, dão luz aos seus filhotes. Só que quando a palavra de Deus está dizendo isso, está dizendo que ainda no seu momento de maior fraqueza, ela pode ser feroz. Ainda no seu maior momento de fraqueza, ela pode ser terrível.
É interessante porque quando Absalão se levanta contra Davi, seu pai, e ele pede um conselho aos seus conselheiros, ele diz assim: cuidado com seu pai, porque ele está afastado, mas está como a ursa quando é roubado os seus filhotes. Veja como ele está associando bichos vorazes, ferozes, a momentos de fraqueza. E por isso que eu gosto, por exemplo, que é o caso aqui da expressão da leoa, né? Fraca em todos os sentidos, física, esgotada, mas se mexer naquilo que é dela, se tocar no que pertence a ela, se ferir, se ameaçar o que está debaixo dos cuidados dela, ela se levanta, ainda que tenha acabado de parir, como diz o texto. Então eu tenho essa figura, porque eu gosto de mulheres elegantes, de Deus, tementes, mas mulheres que quando precisam, sabem ser ferozes, né? Então eu já queria fazer isso, eu já trabalhava com a camisa. Deixa eu mostrar primeiro para vocês, é uma bata. Vai estar tudo lá atrás no stander, gente. Tem máquina de cartão. Irmã Camila, parcela em 10 vezes sem juros? Não dá, gente, ainda não dá. Tá bom? Agora, se você, se levar um de cada, aí você parcela em 2 para mim, tá bom? Essa aqui é a bata, tá vendo? Trabalhada nas cores mais usadas pelos jovens e pelas moças. Então eu aconselho que você compre se você tem só até 100 anos. Passou de 100 fica forçado, tá bom? Mas se você ainda está aí na flor da idade, uma batinha bem comprida, para quem gosta de usar calça ficar confortável e não precisar mostrar nada daquilo que tem que ser tapado, né? Para ficar bem à vontade aí para adorar a Deus. Mas está aqui a bata. Ela tem uma cruz cravejada de prata. E esse aqui que é o vestido longo, para bater numa consagração, para ir para um trabalho, tá bom? É o leão com a maior grade de cores que eu encontrei. O rapaz chegou para mim e falou: olha, desse jeito aí não dá. Eu falei: se não dá, eu não quero. Ele falou: vou dar um jeito. Eu falei: eu acho bom. E ele deu. E tá aí, bem bacana, tem todos os tamanhos, tá bom? Como o lançamento é aqui, a grade está completa, tá? Então se você desejar adquirir, tá aí. Se tá fraquinha, cada uma é um valor, tá bom? Chega lá, vocês conversam com a Priscila. Faz uma cara de gato do Shrek, tá bom? Resolve tudo lá com a Priscila, que depois eu desconto o salário dela, tá bom? Brincadeira. Gente, tá aqui, tá? Tudo isso, na verdade, visa atingir um propósito original. A gente não vende moda porque a gente não trabalha com moda. A gente utilizou isso para atingir um propósito, que é a obra missionária. Então, quando você adquirir algum desses materiais, você está entrando diretamente comigo no campo missionário, tá bom? Abençoando vidas, alimentando famílias, ajudando crianças, botando óleo dentro do barco de um pastor, edificando igrejas, exportando missionários, porque são as obras que a gente tem feito, procurando atender o solo da nossa nação, tá bom? Porque a gente também é muito carente e precisa muito. Você sabia que tem áreas no sertão da Bahia onde crianças de 6 anos estão morrendo de fome? Então a gente não precisa ir muito longe para fazer missão. Vai ver lá na tua rua, tu pode fazer. Sabia? Às vezes é uma família que não fala nada, mas está ali comendo água com farinha. Fome a gente nunca passou, mas a gente já passou algumas situações que fazem a gente entender que se a gente tendo o que tinha passou o que passou, imagina quem não tem nada. Não sei se você já ouviu, já contei isso em alguns lugares, a história do pão com epa. Meu tio dava pra gente um pão com epa. Era quando só tinha dinheiro pro pão e não tinha dinheiro para mais nada, nem manteiga, nem nada. E aí ele, com uma psicologia incrível, abria o pão no meio e perguntava: o que é pão com epa? A gente nem sabia o que era, mas o que oferecesse a gente queria. E e aí a gente ficava ali no canto, e ele partia o pão, abria o pão, epa, e fechava o pão. E dava o pão pra gente. E a gente muito chateado ia abrir o pão, como quem diz, não tem nada. E quando ia abrir, ele: não abra que epa sai. E aí comia com o pão fechado, né? Isso era na época do cruzeiro, a vida era difícil para todo mundo, mas a desigualdade social não mudou. Tem áreas ainda muito assoladas, tá bom? Dizer que ama a missão, mas não investir em missões é uma incoerência. Não estou falando isso só por causa do material, não. Faça isso na sua rua, na sua casa, na sua família. Tem parente seu distante que precisa de uma cesta básica. Tem sobrinho seu que está comendo só arroz, que não tem nem o caldo do feijão.
Então expanda seu horizonte missionário, tá bom? Então tá aí, gente, é isso aí. João capítulo de número 4. Oh, obrigado, querido. João 4, do verso 1 ao 4. Quem achou pode dar um amém. Amém. Diz assim o texto: quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não os batizava, mas sim os seus discípulos, ele deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. E era-lhe necessário passar por Samaria. Dá uma olhada para quem está ao seu lado e diga: era necessário. Olhe para o outro vizinho, vizinha, e diga: necessário. Você pode dar um amém por essa palavra? Amém. Feche os olhos, curva a cabeça. Comece a suplicar ao Senhor que fale com você, que fale comigo, que fale conosco. Feche os olhos e curve a sua cabeça. Coloque uma súplica diante de Deus para esse momento. Eu preciso e você também. Irmã Camila, eu não posso orar de olho aberto? Pode, mas os olhos são concupiscência da carne. Às vezes os olhos abertos só revelam o tamanho da sua ansiedade. De olhos fechados você consegue alinhar melhor com o que o céu quer te dizer. Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome pela leitura da Tua palavra. Acreditamos na Sua soberania através dela. A Tua palavra é inerrante, a Tua palavra é eficaz. Acreditamos no Teu poder para a transformação de atitudes, para a mudança de caráter, para aperfeiçoamento de caráter, para a poda na personalidade, tudo isso por intermédio da Tua palavra. Acreditamos que nela está toda a ciência, acreditamos que nela está a base de tudo aquilo que pode sustentar o ser humano. Acreditamos nisso e estamos aqui por causa disso. Revela sobre nós a Tua palavra, fala conosco no profundo, no oculto e no escondido. Se porventura houver alguma mente aqui distante, desfocada daquilo que o Senhor tem a fazer, traz essa mente cativa agora, na autoridade do Teu nome, eu chamo ela agora. Em nome de Jesus, traz essa pessoa, tira a ansiedade do coração, Senhor, desvencilha ela da ansiedade do Cronos, alinha ela no Kairos, no Teu tempo, naquilo que o Senhor reservou para essa noite. Enquanto a Tua palavra estiver sendo ministrada, suscita os profetas, suscita as profetisas, aqueles que o Senhor tem levantado e tem colocado em sua boca uma palavra, lhes queima a alma por dentro, como brasas acesas, Senhor, levantando ministérios, levantando famílias, levantando pessoas hoje aqui para louvor da Tua glória. Eu já falei com elas, mas agora eu vou falar contigo. Pai Santo, não permita com que o meu estado venha inibi-las, mas que elas possam, Senhor, como um braseiro, guiadas pelo Teu Espírito, soprar. Sentir a Tua presença, evidenciar a Tua presença, ser transformadas pela Tua presença e glorificar o Teu nome neste lugar. Recebe toda a honra e toda a glória que é devida ao Teu nome. Eu te agradeço por estar aqui hoje e te peço, fica conosco e fala, porque quando Tu fala, coisas terríveis, maravilhosas acontecem. Em nome de Jesus, quem concorda, diga amém, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai determinar o rumo da palavra profética que o Senhor nos confiou para essa noite. É um gatilho na memória para você não esquecer. Vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, você vai olhar para a pessoa que está ao seu lado e vai dizer para ela: se tem que passar, passa logo. Quem entendeu, diga amém.
Exatamente desse jeito. Você vai dizer, se tem que passar, passa logo. Quem entendeu, diga amém. É 1, prepara. É 2, vira para ela. 3, entrega, vai. Passa logo. Se tem que passar, passa logo. Aleluia. Eu creio que você já começou a entender o que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite. Aleluia. Aleluia. A narrativa de João 4, ela é muito conhecida por causa do encontro de Jesus com a samaritana. Um encontro que quebra paradigmas antigos, desfaz sentenças malditas que entraram por causa do pecado, como por exemplo a guerra, o embate, o desvencilhamento entre samaritanos e judeus. Samaria é parte integrante, é terra integrante da promessa, do mapa de Deus, da pisada do Messias. Sobre ela está a palavra da promessa. O Senhor confiou isso por intermédio a Abraão, manteve a sua lâmpada acesa na casa de Davi, mesmo depois de sua morte, para poder falar sobre todos os termos que pertenciam a Israel. Samaria está entre eles, a despeito de todas as crises. Porém, porque miscigenaram a sua raça, porque se deitaram com os seus amantes, como está escrito na lei. Quem são esses amantes aqui? Ídolos constituídos por mãos de homens, a qual o Senhor já havia dito: não se curve diante deles, porque eles têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mas não caminham, mãos, mas não carregam. Antes, pelo contrário, eles precisam ser sustentados, guiados, carregados por aqueles que criaram. Enquanto isso, o Senhor está falando com Jeremias acerca da idolatria de Israel, dizendo: pode o vaso dizer ao oleiro, porque fazes assim? Pode? Não, não pode, porque nunca uma criatura vai exercer domínio sobre o Criador. Nunca. Então, na verdade, quando o Senhor advertia Israel acerca disso, o Senhor estava querendo livrar o seu povo da ignorância. As maiores trevas que se revelam diante de nós não são as obras de ocultismo, encantamento, voodoo, como se falaria dentro popular. As maiores obras malignas são provocadas através de uma mente em trevas. E quando a Bíblia fala de trevas, ela não fala necessariamente de ocultismo. Isso aí é evidência do quê? Da verdadeira treva, ignorância. Não há nada, não há treva, não há escuridade que seja mais densa, mais profunda. Não há nada que seja mais trevudo, vamos dizer assim, do que uma mente em ignorância. Uma mente em ignorância pode ser manipulada. Porque que na maioria das vezes os servos de Satanás precisam ser engodados por uma série de ritos totalmente separados da palavra de Deus, para que não cheguem ao conhecimento. Que conhecimento da verdade? Porque a palavra de Deus nos orienta sobre isso, a verdade de Cristo, a verdade que liberta, o verbo vivo, a palavra revelada, quando Ele mesmo vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa libertação vem por intermédio da palavra. Albert Einstein tentou falar sobre isso dentro de um campo mais físico. Ele falou sobre o dilatamento da mente. Ele quis dizer o seguinte: uma vez que você tem a capacidade do conhecimento de algo, mesmo que você queira fingir que não aprendeu ou não sabe mais aquilo, é impossível que a sua mente torne ao lugar que estava antes. Eu vou trocar para miúdos para todo mundo entender. É como você está caminhando há anos com alguém e percebe que aquela pessoa é falsa. E daqui a pouco você tenta caminhar com ela da mesma maneira, fingindo que não sabe tudo que ela fez. Mas você não consegue. Uma hora isso vai vir para fora. E você vai ter que tratar o assunto, você vai ter que falar, porque você chegou ao conhecimento da verdade. Só que eu não estou falando da verdade de quem nós somos, da verdade da filosofia, a verdade que um acha, a verdade que o outro acha. Eu estou falando da verdade suprema, a verdade que traz ao homem o conhecimento, a verdade que se revelou para o apóstolo Paulo no livro de Atos, capítulo de número 9, quando o texto vai dizer que ele foi cercado por um forte resplendor de luz. Luz. Por que luz? Jesus poderia ter aparecido a ele em fogo, sim ou não? Sim ou não? O nosso Deus apareceu como um anjo flamejante dentro de uma sarça que se ardia, mas não se consumia. Então ele poderia ter aparecido em fogo, sim ou não? Ele apareceu sem saber de onde e sumiu mais rápido que um piscar de olhos na oferta que recebeu de Gideão, quando falou com ele debaixo do carvalho que estava em Ofra.
Ele tem maneiras maravilhosas, mas quando ele se revela ao apóstolo Paulo, ele não vai se revelar a um homem curvado diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Nós estamos falando de alguém que era judeu. Nós estamos falando de alguém que seguia a cartilha, de alguém que conhecia o exemplar da Torá. Estamos falando de alguém que tinha conhecimento da palavra de Deus, porém acreditava que Cristo fosse um charlatão. O Senhor não aparece para ele com fogo, o Senhor não aparece para ele com chuva, o Senhor não aparece para ele numa voz mansa e delicada, como fez a Elias quando estava dentro da caverna. Como é que o Senhor aparece para ele? Em luz. Por quê? A manifestação da palavra se revela em luz, destruindo toda ignorância, destruindo toda mentira, destruindo toda treva, destruindo todo engano, destruindo toda mentira. Aí, irmã Camila, mas eu aprendi isso com a minha avó. Isso só vai se manter na sua vida se for condizente com a palavra de Deus. Porque se a palavra de Deus chegar, quebra a filosofia de vó, quebra a filosofia de pai, quebra tradicionalismo familiar, porque a palavra de Deus é soberana. Vai, Jesus, me ajuda. E uma vez que essa luz se revela, toda a ignorância é dissipada. João capítulo de número 1, o que é que o texto vai dizer? João não vai falar o nome do pai de Jesus, não vai falar o nome da mãe de Jesus. Ele não fala da genealogia de Jesus, ele vai direto no ponto. Ele vai dizer: no princípio era o verbo é palavra. No princípio era o verbo, e ele está falando de quem? Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era o fogo, e a vida era o falar em línguas, e a vida era o monte, e a vida era o manto. Não, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmã Camila, por que você está dizendo tudo isso? Para você entender que a despeito de como Samaria está em João capítulo 4, sobre ela há uma palavra de bênção, uma palavra de promessa, uma palavra de justiça. Irmã Camila, mas Samaria está toda errada. Sim, ela está, como eu disse, advérbio de tempo, caráter temporal. Mas ela tem uma palavra que é imutável. Uma palavra que Deus liberou e não volta, porque a palavra de Deus não volta, antes vai e faz aquilo que lhe apraz. O que é aquilo que lhe apraz? Aquilo que lhe foi designado para fazer. Concordando você ou não, gostando você ou não. Talvez você diga: irmã Camila, tem que ter fé e tem que ter filtro também, para entender que a soberania da palavra de Deus não depende da manifestação da nossa fé. Milagres, coisas prodigiosas podem acontecer na sua vida por intermédio da fé. A fé pode canalizar, ela pode vincular um milagre para você. Se credes, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Ainda que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a este monte: lança-te no mar, e assim se fará. A fé é um canalizador que pode trazer a minha casa para o endereço de um milagre, que pode trazer a minha vida para o endereço de uma cura. Agora, nós não podemos confundir e achar que a fé é um manipulador da palavra de Deus, achando que a palavra de Deus só se revela para quem tem fé, e quem não tem fé não pode ver, não pode viver, ou vai descredibilizar por causa da incredulidade a soberania da palavra de Deus. Quando ele disse assim: haja luz, lá no Gênesis, estou falando de palavra, antes da criação de tudo aquilo que existe e de tudo aquilo que há, antes do Adão, antes da Eva, antes da manifestação angelical, antes de tudo aquilo que nós conhecemos como criatura, antes de tudo aquilo que nós conhecemos como obra de Deus, quando ele disse: haja luz, quem foi que disse amém? Quando ele disse haja luz, quem disse eu concordo?
Você está pensando o quê? Que a sua incredulidade descredibiliza o poder de Deus? Você está pensando o quê? Que o ateu envergonha Deus? Você está pensando o quê? Que a sua falta de fé vai desmerecer o reino? Se você crê é bom para você, mas se você não crê, tá lá, vai acontecer, é poder. A sua fé tem o poder de analisar isto para você, mas a sua incredulidade não tem o poder de descredibilizar aquilo que já é. Há uma palavra, completa para mim, há uma, vem gente, há uma, vambora, há uma palavra sobre Samaria. Minha irmã, Deus não brinca com promessa. Deus não brinca com promessa. Você muda, Deus não muda. Você trai, Deus não trai. Você arrefece, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente em Jesus Cristo. Há uma palavra sobre Samaria. Irmã Camila, e o que incomoda? Eu vou lhe dizer o que incomoda. O que incomoda é que mesmo sabendo que estando debaixo de uma palavra, Samaria está encurvada em prostituição. Não sou eu que estou dizendo isso. É como Deus trata quem se curva diante de ídolos constituídos por mãos de homens. Ah, irmã Camila, vigia. Então vigia o que está escrito, porque por Deus, o que eu estou falando é o que está aqui. Não estou falando o que eu penso, o que eu acho, o que eu acredito, a minha crença. Estou falando o que está escrito. Ele vai olhar para a própria Israel, a sua escolhida, quem estava de posse de uma palavra, e ele vai dizer: tu te deitaste com os teus amantes e se prostituindo. Olha, eu vou te dizer, Deus falou coisas para Israel em época de apostasia que eu não tenho coragem de reproduzir nesse púlpito, mesmo sabendo o que está escrito aqui. Ele disse: tu te deitaste com os teus amantes, tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um dinheiro, mas tu tens feito isso gratuitamente só para me aborrecer. Dentro desse contexto, o que nos aborrece, o que nos incomoda, o que é que faz um judeu não querer pisar num território samaritano? Saber que as atitudes deles são atitudes incoerentes à adoração a Deus. Você sabe qual que é o maior problema do samaritano? É que ele não se apostatou de Deus. O maior problema do samaritano não é esse não. O problema do samaritano é que ele quer adorar a Deus e adorar a Moloque. Ele quer adorar a Deus e quer adorar a Baal. Ele quer queimar um cordeiro diante de um altar que ele acredita ter constituído para Deus. E quer queimar incenso diante do altar de Baal. É por isso que quando o Senhor escreve uma das cartas às 7 igrejas da Ásia, por intermédio de João, ele vai dizer uma delas: quiseras tu fosse quente, ou quiseras então tu fosse fria. O problema de Deus não é com quem é decidido, é com quem não é posicionado. Você crê? Não creio. É uma coisa. Você crê? Creio. E você? Ah, eu creio em tudo. É mais difícil. Não é para Deus não, para nós entendermos. Qual que é a situação de Samaria? No monte que eles constituíram um altar a Baal, tem também um altar que eles acreditam estar oferecendo holocaustos para Deus, mas Deus não está lá há muito tempo. Na verdade, Deus nunca foi ali, dentro dessa perspectiva. E por que então que o judeu tem esse asco? Para o judeu, uma samaritana é uma cadela. Para um judeu, um samaritano é um cachorro. É um cachorro. Todas as vezes que um judeu queria sair da Judeia para ir à Galileia, ele fazia uma viagem de aproximadamente 6 dias. Quantos dias? Agora, se ele atravessasse a entrada da porta de Sicar, ele chegaria na Judeia em 3 dias. Só que o judeu prefere levar água para 6 dias, mala para 6 dias, cansaço para 6 dias, comida para 6 dias, ter o risco de ser assaltado na estrada por causa de uma caravana de salteadores. São nômades, bandidos, gente que sobrevive de assalto à beira do caminho, gente que observa as caravanas de longe e fica vendo o que elas estão carregando. Ou seja, ele prefere passar todos esses riscos a ter que pisar no território samaritano. Agora olha esse contexto, gente. Judeia é aqui.
Samaria está bem no meio. Completa para mim. Samaria está bem no? Está bem no? E a Galileia logo depois. Mas quando um judeu sai da Judéia para ir para a Galileia, ele faz isso aqui, ó, pastor. E aí, por causa disso, a viagem, que em tese, numa lógica, deveria durar 3 dias, vai ter que durar o dobro da carga, o dobro do peso, o dobro do cansaço, o dobro da tristeza, o dobro da mágoa, o dobro do enfado, o dobro da estafa, o dobro das dores, o dobro das lágrimas, o dobro do peso, o dobro da angústia, o dobro da bagagem, o dobro, multiplique tudo por 2, para não ter que pisar num território samaritano. E por que os judeus fazem isso? Porque o judeu é ruim? Não, porque quem está certo dentro dessa história é o judeu. E a gente vê a prova do que nós estamos falando aqui, quando Jesus está conversando com a samaritana já no poço. Depois que ela está lá, e Jesus prepara o caminho para ela confessar o pecado dela, e ela confessa o pecado, ela vai dizer assim: aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? Por que no monte? Porque lá eles consagram ofertas a Deus. A adoração ocidental, nós somos Ocidente ou Oriente? Ocidente. A adoração ocidental, que é a nossa, ela não tem nada a ver com a adoração de fato. Inclusive nós precisamos reciclar isso. Não se constitui a adoração ir para receber. Por isso Moisés vai dizer: ninguém se apresente diante de Deus tendo as suas mãos. Porque a adoração é levar oferta, a adoração é queimar holocausto, a adoração é ter o que entregar. Um judeu não entrava no templo sem ter o que entregar. É por isso que os cambistas se faziam do lado de fora, pegando ofertas fáceis. Mas na verdade, o que Deus queria era um preparo daquilo que você tinha em casa para você trazer. O que é adoração? A adoração é entrega. A adoração pode ser vinculada à adoração de arrependimento, à adoração de ações de graça, mas sempre com alguma coisa para dar. Completa aí para mim. Sempre com alguma coisa para? Sempre com alguma coisa para? Essa história de vou ali para receber, isso é cultura ocidental e não tem nada a ver com o culto de Deus. Nada a ver. Então quando ela vê que o pecado dela foi confessado, quando ela diz assim, ó, aonde é que se deve adorar? No templo ou no monte? O que ela está dizendo é: aonde eu levo oferta para expiação deste pecado? Aí ele vai dizer assim, ó: tu sabes que a salvação vem dos judeus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quiser levar uma oferta para ser perdoada, você tem que levar no templo. Por quê? No templo está o altar legítimo. Por quê? Porque os judeus não perverteram a liturgia de culto. Quem inventou culto no monte para poder adorar outros deuses constituídos por mãos de homens foi vocês. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Você sabe que quem está certo são os judeus. Eu não estou dizendo que os judeus estão certos de chamar eles de cachorro. O que eu estou dizendo é que quem não errou, vai me ouvindo aí, porque é noite de tratamento. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que os judeus não erraram, que quem errou foram os samaritanos. Essa mulher particularmente, ela está num dilema, porque ela quer levar uma oferta para a expiação do seu pecado. Aí ela pergunta: no templo ou no monte? Nas entrelinhas ela está no vento, porque Jesus está dizendo o seguinte: se fosse para receber perdão, você tinha que ir no templo, porque no monte Deus não recebe. Aí olha o vento: aonde um samaritano vai entrar num templo? Então o que Jesus está dizendo para ela? No templo tu não entra, e no monte Deus não recebe, mas a hora vem. A hora é Ele. Aí Ele diz: vem e fala contigo agora. Olha para quem está do seu lado e diga: é agora. Não, você não falou, você está... Não, tira essa mão do queixo, minha filha. Estufa esse peito, murcha essa barriga e imposta a voz, que nem quando você vai despertar seu filho. Olha para ela e diga: é agora. Diga: é agora. Todas as vezes que houver confissão, não vai ser na Santa Ceia, vai ser na hora. Pode ser na pia lavando louça, pode ser dentro do ônibus, pode ser aqui e agora. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: a hora vem, já chegou e fala contigo agora, em que os verdadeiros adoradores, Jesus, que adoradores? Vou traduzir: em que os verdadeiros pecadores arrependidos não esperarão para adorar ao Pai no templo, nem criarão um mecanismo para adorar no monte, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
autoridade. Jesus está dizendo para aquela mulher: você não está diante de mim quando está no templo, você não está diante de Deus só quando está diante do monte, você está diante de Deus o tempo todo. Você está diante de Deus agora, você está diante de Deus quando lava a louça, você está diante de Deus quando dirige o carro. Cuidado com as tuas conversas dentro da tua casa. Você está diante de Deus naquele café, você está diante de Deus no círculo de oração, você está diante de Deus quando o culto começa e continua diante de Deus quando o culto acaba. Cuidado com as suas conversações depois do culto. Você está diante de Deus o tempo todo. Jesus está dizendo: é agora, é agora. Essa mulher vai ser perdoada, essa mulher vai ser transformada, e é na hora. Igual Ana, subiu no templo, o semblante era de um jeito, fez uma oração boa naquele dia, e quando saiu o seu semblante já não era mais o mesmo. É na hora. Você fica com esse negócio: um dia, quando Deus quiser. Deus está dizendo: e se eu te disser que meu nome é já? É o que ele está dizendo para esta mulher, é o que ele disse a Israel pela boca do profeta Isaías. Então qual que é a situação aqui? Jesus está dizendo para ela: vou te perdoar por causa da confissão, porque quem confessa alcança a misericórdia. Mas quem está certo, os samaritanos ou os judeus? Eu caio durinha aqui se tu não me responder. Jesus está dizendo que quem está certo, os samaritanos ou os judeus? Volto a dizer, Jesus não está dizendo que é certo ele chamar eles de cachorro, mas Jesus está dizendo que no contexto do problema, que quem criou a situação desconfortável, que quem fez de Samaria um lugar inóspito, e daqui a pouco eu vou falar bem rasgado, que é para você não ficar me olhando com essa cara de não estou entendendo. E essa cara é bem conveniente, não estou entendendo por quê? Porque Samaria são os assuntos que eu não quero tocar. Samaria é a terra que eu não quero pisar. Samaria é os crentes que são crentes como eu, adoram a Deus como eu, mas a gente não se fala por causa de problemas entre nós. Samaria, às vezes, é a líder do ciclo de oração, aonde você se submete à autoridade dela, mas não concorda com as coisas que ela faz. Samaria é as coisas que você não quer fazer. Jesus está dizendo para alguém hoje aqui, mas não é para assim vai descer. Jesus está dizendo: no meio desse rolo eu sei quem está certo, mas você sim vai descer, e por causa disso vou entregar a segunda parte, porque se não tivesse vai descido não tinha dado nem glória. Sabe qual é a segunda parte? O problema é que a gente perde a razão, não por causa da razão, mas por causa do tratamento. Está certo, não me dá direito de chamar ninguém de cachorro. Está certo, não me dá direito de fazer motim na igreja. Está certo, não me dá o direito de jogar meu marido contra a minha sogra. Está certo, não me dá o direito de julgar a minha cunhada contra a minha outra cunhada. Está certo, não pode me dar o direito de querer me fazer uma líder sem título, aonde eu não tenho título, mas armo a panela dentro da minha casa. Está certo, não me dá o direito de xingar ninguém. Está certo, não me dá direito de fazer barraco. Está certo, não me dá direito de fazer uso dos meus direitos quando eu sou cristã. Aí, irmã Camila, eu estou no meu direito. Então tá bom, use o seu direito e fique nas suas consequências. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: tem crente que tem direito e tem crente que tem vontade de Deus na vida. Se for da vontade do Senhor, vai ser. Se não for da vontade do Senhor, eu abro mão até do meu direito para ver Deus fazer. O que Jesus está dizendo para aquela mulher é: eu sei que os samaritanos estão errados, eu sei que quem está certo são os judeus. Sabe por que ele vai dizer que é necessário? Porque Samaria não é o lugar que você sonha passar. Samaria não é Orlando, Samaria não é Disney, Samaria não é Israel, Samaria não é Jerusalém. Aonde você faz prestação, aonde você faz parcela, aonde você soca tudo que puder no limite do cartão para dizer: meu sonho é pisar lá. Não, Samaria não. Samaria não é aquela pessoa que a gente passa na vitrine e vê ela. Não, você nunca vê Samaria no vestido que você quer comprar. Nunca. Samaria não coloca em nós
prazer de fazer esforço para abençoar. Por quê? Porque Samaria é ingrata. Samaria traiu uma, traiu duas. Samaria tem Jacó por pai e está rebelada do Deus de Jacó. Pior, Samaria acha que pode adorar a Baal e adorar o Deus de Jacó. Samaria não é o lugar que você se programa para visitar. Quem queria passar Semana Santa em Samaria? Sexta-feira Santa. Vamos comer um peixe em Samaria? Pisar em Samaria é ter que me indispor a falar com os errados estando eu certo. Samaria dá um nó na cabeça de quem sabe o que Samaria fez com a gente. E de repente um dia a gente acorda e diz assim: vou passar em Samaria. Alguém, você está louca? Mas você está certa, é Samaria que tem que ir até você. Você acha que quem começou errado e está no erro vai saber o que fazer para dar certo? Você diz assim: quem tem que me pedir perdão é ela. E aí começou já a rasgar. Agora todo mundo está entendendo. Quem tem que falar comigo é ele. Quem é que tinha que falar com Davi? Nabal ou Abigail? Nós estamos falando do contexto de um homem louco, mas que tinha autoridade dentro da casa. De alguém que foi servido por Davi, e quando Davi pediu para ser servido, ele não se colocou como tal. Agiu como um louco, e Davi foi para destruir a sua casa. A Bíblia diz que Abigail preparou tudo que Davi pediu, um cordeiro, foi adiante dele em humilhação e salvou a sua casa. Mas quem é que tinha que ter se retratado diante de Davi? Abigail ou Nabal, seu marido? Mas o texto diz que era louco. Por que você espera a razão de quem agiu na loucura? Você acha que Deus espera alguma coisa de Nabal? O Senhor olha para Samuel e diz assim: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine? Deus não rejeita pessoas. Deus simplesmente decide que algumas pessoas já não estão prontas para exercerem alguns ministérios, alguns atributos. Deus não está dizendo eu rejeito Saul. Deus está dizendo não quero mais ele como rei. E por que ele fala isso para Samuel? Porque Saul não ouve a voz de Deus. Você acha que Deus espera alguma coisa de alguém que se comporta como um louco? Você acha que Deus espera conserto de quem está errado? Quem promove consertos é quem caminha em retidão. Que Samaria é essa, gente? Jesus não está dizendo, e eu gosto do jeito que João escreve, porque diferente de outros evangelistas, João, ele não fala só dos fatos, ele traz a intenção de Jesus por trás dos fatos. Por exemplo, a genealogia de cada evangelho começa falando sobre, a narrativa de cada evangelho começa no capítulo 1 falando sobre Jesus. João não fala de Maria, não fala de José, não fala de ninguém, ele vai na intenção. Ele traz Gênesis para João capítulo 1. João não fala de fatos. É como se você fosse num restaurante e comesse algo muito bom, mas você não quer comer aquilo só comigo. Aí você faz assim para mim: você pode me dar essa receita? Por quê? Porque eu quero aprender a fazer, para quando eu não estiver no restaurante eu puder comer aonde eu estiver. João é essa pessoa. Ele não diz só o que Jesus fez, ele diz o que levava Jesus a fazer o que ele fazia. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender que a palavra necessário não está aqui por acaso. Dentro do grego, a motivação é a mesma. A necessidade de fazer, de executar. Irmã Camila, o que é necessidade? Necessidade é fazer o que precisa ser feito. Irmã Camila, o que você está dizendo? Estou dizendo que o que está levando Jesus a Samaria não é uma vontade. O que está levando Jesus a Samaria é uma necessidade. Irmã Camila, o que você está me dizendo? Estou lhe dizendo que se Deus é o dono de sua vida, estou lhe dizendo que se Deus é o dono de seu chamado, estou lhe dizendo que se Deus é o governador de sua casa, estou lhe dizendo que o reino de Deus na sua vida, você tem que parar de ser mimada acerca das suas vontades. Ah, se eu sentir eu faço. Ah, se eu sentir eu vou. Ah, eu faço quando tenho vontade. Aprenda que a responsabilidade vai te levar a fazer o que precisa ser feito, independente do seu querer. O que é Samaria? Ou quem é Samaria? É o lugar em que eu faço o que precisa ser feito, mesmo quando eu não quero fazer.
Quando é que você define a fase adulta da vida de um homem e de uma mulher? Quando essa pessoa é dona do próprio nariz. E quando ela é dona do próprio nariz? Quando ela faz 21? Não, porque tem moças de 21 que ainda dependem do salário do pai, da ajuda da mãe. Tem até de 30. Deixa eu supor outro dia. Quando é que a gente entende que a pessoa é dona do nariz? Quando ela responde por si. Quando ela é responsável pelas suas ações. Vulgo expressão de mãe. Quando dá uma ordem, a gente ainda não é dono da gente. A gente é servo delas. Porque mãe cria filho, você não se manda. A mãe mais das décadas de 80, então, acredita, pega a vara ungida. Mãe, para que essa vara? Estou levando para a consagração, fica no sapatinho. Quando é que a gente vira dono de si, entre aspas? Quando ninguém mais responde por você, você responde pelas suas ações. Quando é que isso acontece? Quando você aprende que não faz só o que quer. Quem aqui acorda de madrugada para trabalhar? Vou perguntar de novo porque eu creio que tem mais. Quem aqui levanta de madrugada para trabalhar? Isso. Você aí, que hora você levanta? 4? Misericórdia. Como é que é seu nome? Aí a Paula, hoje é feriado, né, Paula? Trabalha sábado ou não? Ixi, então, aí amanhã então tem plantão amanhã? Não? Só segunda agora? Aí tá a Paula hoje aqui, sexta-feira, no propósito, já lanchou, agora tá comendo espiritual. Ai, que culto gostoso, daqui a pouco o culto acaba, sabadão com a família, com as amigas, não sei. Domingão, quem sabe ela não vai fechar a noite na igreja. Já está com tudo pronto. Aí quando vai dando 10 horas da noite, Paula já começa. Eita, agora que tá bom. Aí vai dando 11 horas da noite de domingo. Tá Paula lá. Ih, eu tô ansiosa. Por quê, Paula? Daqui a pouquinho eu levanto. É assim, Paula? Então Paula é exceção à regra. Porque normalmente quem já levanta de madrugada no domingo já, o semblante já. Nem o domingo só conta como do Senhor mesmo. Você nem conta já o domingo de diversão. Porque você já pensa que o domingo é quase o fúnebre da segunda-feira. Porque você não levanta 4 horas porque quer. Não levanta 3 porque quer. Não vai limpar a casa dos outros porque eu amo limpar a casa dos outros. Amo. Nossa, quando eu tenho que lavar os banheiros, então tudo, ai, chega a me dar. Né? E os maridos levantam naquela alegria. Oh, amor, por que você está feminina? Hoje eu vou bater uma laje. É assim, gente? Não, porque o trabalho é a primeira didática da vida. A gente não vai trabalhar porque quer. Tem gente que tem essa alegria, mas tem coisa que a gente faz porque precisa. É quando você entende que para a sua vida ser bem governada, você não pode aprender a fazer só o que, mas você precisa aprender a fazer o que precisa ser feito. O problema é que a gente só quer levar isso para a carteira assinada, para o trabalho. E o Senhor está dizendo, porque você não tem agido assim com as suas emoções, é que sua vida emocional está uma loucura. Só faz o que quer, só fala com quem quer, só obedece quem quer, só respeita quem quer. E se não quiser dar glória agora, eu entendo, mas agora que eu comecei, eu vou terminar. O Senhor está dizendo, ei, você não pode fazer só o que você quer. Ah, quando eu sentir, eu perdoo. Perdoe primeiro e vá sentindo depois. Aí, irmã Camila, eu queria ter uma vida de oração melhor. E por que não tem? Porque eu não tenho vontade de orar. E você acha que só se ora quando tem vontade, menina? Tem dia que o Espírito Santo vai te conduzir. Tu vai ter que desligar o arroz, vai fazer uma oração tão linda que se alguém disser assim, repete, você vai dizer, não consigo. E tem dia que se tu não dobrar o joelho, ficar uns 5 minutos em silêncio. E vez ou outra tem que rebobinar a oração, porque a mente está tão atacada, que está ali de joelho dobrado orando. Senhor, eu preciso de Ti. Será que eu desliguei o fogão? Meu Deus, me perdoa. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui na Tua presença. Senhor, eu vou ali para aquele lugar, fala comigo. Peguei a roupa na costura. Jesus, perdoa. Senhor, mas eu estou aqui, Tu sabe que eu preciso. Tem dia que a oração é na marra. Não vou sair aqui do joelho enquanto falar com Deus.
O que é Samaria? O Senhor está dizendo para nós aqui: Samaria é a terra das necessidades, é o lugar que você não sonhou ir, são as pessoas que você não almejou falar, mas elas estão no meio do caminho de quem quer chegar no destino final, que é a Galileia. Deus me trouxe aqui para te dizer: não deixe o meio atrapalhar o fim. Presta atenção, eu disse que Galileia, que Judeia, que é onde Jesus está, é aqui. Samaria é aqui, bem no... Quem lembra? Bem no... Vambora, bem no... Jesus está aqui na Judeia, Samaria está bem aqui no... E a Galileia é logo depois. O Senhor está dizendo para mim e para você: não deixa o que está acontecendo no meio atrapalhar o teu fim. Pega na mão de quem está ao seu lado, porque eu estou falando isso debaixo de um peso profético. Segure na mão da pessoa que está ao seu lado. Há uma unção aqui, vai desatar nó, vai desatar coisa antiga. Tem gente na tua família que não fala com gente na tua casa há muito tempo, e o Senhor está dizendo: você vai chegar para apaziguar, você vai chegar para resolver, você vai ser o elo que vai unir o começo ao final. Aí, irmã Camila, mas quem começou foi fulano, quem começou foi Beltrano. Ah, mas essa briga já dura 15 anos. Eu não era nem nascida quando a fulana casou com o marido da Beltrana. O Senhor está dizendo: não interessa quem começou, interessa que eu vou te usar para terminar. Interessa que eu vou te usar para acabar com essa briga. Pega na mão, pega na mão. Tem gente de mão estendida, eu quero você de mão dada. Segure na mão dessa pessoa, levante a mão dela junto com a sua. Sacode, sacode, até ela reagir. Sacode, sacode, faz tudo que eu não posso fazer, vai. Sacode, sacode. Agora olha para ela e grita. Eu falei para falar? Não, falei para gritar. Faz o que eu não posso fazer. Olhe para ela, olhe para ele. Irmã Camila, e você não está gritando? Não, tu ainda não me viu gritar. Quando eu contar de 1 a 3, você vai olhar para ela e vai dizer: não deixe o meio atrapalhar o teu fim. É 1, é 2, é 3, vai! Não vai atrapalhar. O Senhor está preparando um bom fim. O Senhor está preparando... Não vai atrapalhar o teu fim. O que não vai atrapalhar o teu fim. Irmã Camila, Deus me trouxe aqui para quê? Para dizer: levanta essa cabeça, para de agir como uma princesinha mimada que faz o que quer. Eu vou te dar um telefone e você vai ligar. Eu vou criar uma oportunidade, tu vai entrar naquele gabinete. Eu vou colocar ela de frente com você e vou te dar palavra de sabedoria. Eu vou resolver esse problema matrimonial, essa traição que não é curada há anos. Irmã Camila, mas isso é antigo. Não importa quem começou, Deus te trouxe hoje aqui para dizer: é você que vai terminar. É você que vai terminar. Samaria, 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 terra de inconvenientes. Sabe quem mora em Samaria? Aquela ovelha rebelde que quis fazer um motim. Gente que está errado, mas está debaixo de uma palavra. E por que está debaixo de uma palavra? E a palavra de Deus? Porque fez coisa que você não fez, mas ainda é membro da mesma casa. E qual que é o lance? Qual que é o lance? Está aqui, ó, no meio. E você está deixando Samaria atrapalhar teu fim. Leva a mão não, mas eu vou falar. Teu ministério está aqui, já era para estar aqui. A gente olha cantar e diz: meu Deus, canta demais, por que não decola? Eu não estou dizendo que todo mundo tem que cantar muito, tem que decolar. Mas eu estou falando de ser bem sucedido, ser pleno no que você faz. Tem vida de gente que a gente olha, tem óleo, tem unção, tem poder, tem virtude, tem chamada, tem promessa. E a gente diz: por que não rompe? Porque Galileia é ali, mas por causa de Samaria, ele ainda está dando volta. Deus está me mostrando gente que entrou aqui nessa noite desde a hora que eu estava sentada ali, porque foi a palavra que Deus me direcionou. E está assim, ó, tem um campo aberto, tem coisa no céu para você conhecer, tem coisa na terra que Deus faz questão que você veja antes de morrer.
Tem gente que Deus vai levantar através da obra das suas mãos. Tem gente que pode ter uma virtude mais diferenciada, mais famosa, mais conhecida do que a sua, mas tem casa que Deus separou e só vai ser desatada pela unção que está na sua vida e não da dessa pessoa. Tem gente que está ficando atado através daquilo que Deus quer e vai fazer por intermédio da sua mão. Deus está dizendo: Galileia é logo ali. Deus está dizendo para nós o que já diz em sua palavra: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Mas está você aqui embaraçada com o meio. Ela falou de mim para o fulano. O Beltrano não me olha na cara. Mas eu não tenho que falar nada não, que é ele que tem que chegar. Mas não é o ministério dele que está parado, é o teu. Ele está onde deveria estar, mas você não deve ficar aí. Você precisa avançar. Resolve esse meio. Resolve esse meio. O que é Samaria? Lugar de conserto, lugar de restauração de aliança partida. Samaria é lugar de cara a cara. Irmã Camila, mas eu não tenho coragem de olhar para ela, minha vontade é avançar. Amarra esse teu homem interior e vai lá e olha para quem tem que olhar, abraça quem tem que abraçar, beija quem tem que beijar. Aprenda que evangelho está debaixo de uma palavra, não é ser recíproco as atitudes da pessoa. Eu fico vendo esse evangelho, e me desculpe, mas eu vou falar, é uma teologia completamente distorcida, guiada por uma série de pessoas que vão numa doutrina triunfalista. É gente que está aqui em cima dizendo que quem está aí embaixo tem que perecer. É gente dizendo que quem te viu assim vai te ver assado. Eu até entendo a licença poética para falar de quando Deus exalta alguém, mas biblicamente não há coerência. Em que sentido, irmã Camila? Deus não chamou a gente para ser recíproco. Eu sou com você o que você é comigo, então você é qualquer coisa menos cristão. Por que você agiu com ela assim? Eu agi com ela assim porque ela agiu assim comigo. Por que você é com ele assim? Eu sou assim com ele porque ele é assim comigo. Olha para Jesus e Judas. Jesus era o mesmo para todos. Agora, como eles se relacionavam é que mudavam, como eles se sentiam diante de Jesus. Você acha que Jesus é hipócrita? Quem é que acha que Jesus é hipócrita? Quem acha que Jesus tem espírito de chocarrice na vida? Quem é que consegue ver um Jesus irônico? Você concorda que Jesus não é assim? Concorda? Amém. Então, quando Judas está entrando no jardim, depois de tê-lo traído, já para beijar, para entregá-lo, Jesus diz assim: a que vieste, diabo? Não. Quem lembra? Jesus disse o quê? A que vieste? Amigo. É ironia? É chocarrice? É deboche? É hipocrisia? Gente, goste você ou não de como Jesus se relacionava com Judas, o que Jesus está dizendo é: Judas, a despeito do que você fez, você é meu. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Judas, aprenda uma coisa, o que você faz contra mim não muda quem eu sou para você. Para mim você é amigo. Nós temos que parar com esse evangelho recíproco. Reciprocidade não é cristã. Pode ser cidadã, pode ser social, mas não é cristã. Aonde tem reciprocidade? Se teu irmão te ferir uma face, dá nele a outra. Oferece a outra. Mas não, alguém te catuca no Facebook, você responde a indireta. Aí quando a gente entra, está lá em cima: pertence à igreja tal. Se o próximo, aí já não é nem mais irmão, é qualquer um. Se te pedir para caminhar uma milha, caminha com ele. Mas peraí, eu vou até onde ele mandou. Não é o que Jesus quer. Ele disse: se alguém te pedir a túnica, dá a capa também. Veja como Jesus está dizendo: dê a mais do que as pessoas esperam. O que ele está dizendo? Viva uma vida onde a expectativa que as pessoas colocam em você não se comparam à capacidade que você tem de ser, de doar, de fazer. Não importa o que os samaritanos fizeram, Jesus é quem é, a despeito de quem eles são. E por causa de quem Jesus é, eles vão ter a oportunidade de ser quem Jesus quer que eles sejam. Você continua contaminando as pessoas quando alimenta o ódio que elas têm de você. Se você odeia elas, elas vão continuar odiando a você. Por isso Jesus diz: que diferença tem de vocês aos que vos odeiam, se vocês também os odiarem? Por isso eu vos digo: amai os que vos perseguem, orai pelos que vos odeiam. Quem está entendendo, diga amém. Só para quem está entendendo, para fechar,
eu vou dizer assim, Samaria. E aí eu não preciso dizer qual, porque tu sabe o nome da tua Samaria. Tem Samaria aqui que é um marido. Tem Samaria aqui que é um filho. Tem Samaria aqui que é uma filha, já está casada e tem filho, mas é a tua Samaria. Saiu de casa debaixo de guerra, a coisa está indigesta, tem climão todo Natal, você não suporta o próprio genro, uma série de circunstâncias. Eu só estou exemplificando. Gente que congrega na igreja, porque está na igreja antes do próprio pastor, mas não concorda com a liderança. Samaria. Senta nas irmãs, mas senta no último banco, que é para não correr o risco de sentar do lado da que não fala, para quando você vira para o que está do seu lado, não ficar constrangido. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai montar uma casa em Samaria, você não vai montar teu ministério em Samaria. Olha o que ele está dizendo no verso 4: e era necessário. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo e não depende de mim para reagir, mas vai reagir porque está ouvindo Deus falar. Oh, está dizendo: ei, eu não vou montar uma casa em Samaria. Eu não vou ter que conviver a vida toda com quem eu não desejo. Ou eu não vou ter que tolerar a falibilidade de quem quer me humilhar. Tem gente que a gente está diante da pessoa o tempo todo para favorecer, mas a pessoa é tão insegura que nos ofende toda hora. E aí se torna a situação inóspita. E a gente pensa: não, eu não quero. E o Senhor está dizendo: eu não te chamei para montar casa em Samaria. Eu te chamei para... Então se tem que passar, passa, porque Samaria é só currículo no teu ministério. Samaria é experiência nessa jornada chamada vida. Então veja bem, eu vou dizer Samaria, e quando eu disser Samaria, você sabe qual é a sua. Daí você vai olhar para a irmã que está ao seu lado e vai dizer para ela: se tem que passar, passa logo. Vamos lá. Na sua Samaria, se tem que passar, passa. Se tem que passar, se tem que passar, se tem que passar. Mas Jesus não é hipócrita. Você quer ver uma coisa que todo mundo fala, mas eu não vejo Jesus fazendo? O tipo da coisa: perdão não é para liberar o outro, é para liberar você. Não, Jesus faz as coisas de maneira mútua. Se tem que passar, passa, mas não passa de qualquer jeito não. Se tem que passar, passa. Aí passou, primeira coisa que ele fez: mandou os discípulos irem comprar comida. Por quê? Porque quando é tempo de consertar com quem errou comigo, meus amigos não vão entender. Eu vou falar de novo, vou falar bem rasgado. Quando é chegado o tempo de você fazer conserto com quem te fez mal, quem está do teu lado não vai aceitar. Irmã Camila, o que Deus está dizendo? Isso aqui é estratégia didática e direta. Não interessa se é pastor, se é vice-presidente, se é coordenadora, se é do lado. Essa pessoa viu o que o samaritano fez com você. Essa pessoa sabe como um samaritano agiu. Tem gente aqui que na hora da luta falou mal dessa pessoa que agora tem que fazer conserto com a outra que foi leal. Aí quando você disser: Deus está mandando eu falar com ela, a outra vai dizer: você está louca. E qual é o problema? O problema é que eu posso explicar e fazer essa pessoa entender, mas o tempo que eu perco explicando o que eu vou fazer, eu vou perder a oportunidade de fazer. Porque a mulher também não vai morar no poço, ela só vai. E Jesus não precisa conquistar Samaria inteira, Jesus só precisa conquistar uma mulher. Irmã Camila, não entendi. Jesus está dizendo: o problema da tua casa não é consertar com a casa inteira, eu vou te dar a chave de quem vai apaziguar tudo. E por intermédio dessa pessoa, a rebelião na tua igreja vai acabar, se porventura houver. Por intermédio dessa pessoa, a fofoca e a calúnia vai... Irmã Camila, mas já passou na boca de todo mundo. Mas Deus vai usar um só para retratar com todo mundo, sem você se indispor. Quem está entendendo, diga amém. Quem está entendendo, diga glória. Qual é o problema? Tem gente perdendo a linha do conserto, porque o tempo que deveria estar consertando está explicando o outro. Por que vai consertar? Sabe o que Jesus faz? Vão à cidade comprar comida, nas entrelinhas. Por quê? Porque vocês não estão preparados para ver o que vai acontecer aqui agora. Pode ser teu amigo, pode ser leal a você, pode ser teu discípulo,
Mas aprenda, tem consertos na sua vida que não tem que passar por terceiros. Tem coisas que você tem que fazer e não vai poder pedir o conselho dessas pessoas. Por quê? Porque é Deus que mandou fazer. Ah, você acha que eu devo? Não, então você não está entendendo o que eu estou pregando aqui. Eu não estou falando sobre achar, eu estou falando sobre uma direção que Deus te deu nessa sexta-feira. A mulher chega, ele fala com ela, e ele só vai passar, ele só vai. É como quando a gente começa o concerto. A gente diz assim: eu vou lá, vou falar o que eu tenho para falar e vou embora. Quer saber? Eu até vou dizer para meu marido que eu errei, mas vou falar o que eu tenho para falar e não vou falar mais nada. É o trauma de Samaria. Jesus não tem isso não, quem tem isso é a gente. Por isso a gente diz, eu vou passar. Só que o texto diz que ele passa. Conversa com ela, ela confessa, alcança misericórdia, recebe perdão, é transformada, ele dá crédito, fica à vontade, descansa no poço enquanto a transformação acontece. Porque Samaria não é só o lugar da minha aflição, é o lugar que Deus vai me ensinar que afligido eu posso descansar. Que no meio do concerto, no meio da guerra, no meio do problema, eu posso ter repouso. Deus está dizendo, no meio dessa luta, você vai ver o céu se mover em seu favor como nunca. Quem recebe isso? Jesus está sentado, sabe o que a mulher está fazendo? Evangelizando todo mundo para Jesus. E por que Jesus não foi em todo mundo? Porque quando você está no lugar certo, com a pessoa certa, Jesus vai te dar a chave dos relacionamentos. Ai, que vontade de pular. Jesus vai te dar a chave dos relacionamentos. Eu vou falar para esse lado aqui, talvez tenha alguém tão disposto quanto eu em querer receber. Jesus vai te dar a chave dos relacionamentos. Gente que diz não para todo mundo vai dizer sim para você. Gente que não gosta de ninguém vai gostar de você. Gente que não aceita o evangelho ser pregado por ninguém vai ouvir Jesus na sua boca e ainda vai dizer: fala mais, que eu estou gostando. Mulher sai e fala para todo mundo assim, ó: vinde e vê e contemplai, se não é este o Filho do Deus vivo, se não é este o Messias. Olha o que o texto vai dizer: que todo o povo, gente, todo mundo veio. Por quê? Porque agora ela não carrega cântaro, agora ela tem fonte de água viva. Convence. Porque essa mulher sabe? Isso aí é amante dos outros? Não, rapaz, isso era antes. Olha o brilho no olho dela, está diferente. Olha a autoridade com que ela fala. O texto diz que todos vêm. Aí quando vem, o texto vai dizer assim: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, verso 39, por causa do testemunho da mulher. Porquanto ela disse: ele me disse tudo que tenho feito. Verso 40. Vindo ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe. Vem comigo e diga: imploraram. Diga: imploraram. O samaritano, ele quer conserto, mas ele não sabe como fazer. Mas você sabe. O samaritano sabe que está errado, mas não sabe como pedir desculpa. Mas você sabe. Imploraram, olha o que o texto está dizendo: para que permanecesse. Rapaz, se eles tivessem cantado um hino para Jesus naquele dia, quando Jesus está dizendo: olha, eu preciso ir embora, que eu tenho que ir para Galileia, eles iam dizer: fica, Senhor, já se faz tarde.
Tens meu coração para pousar, faz em mim morar. Olha o samaritano cantando: fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Fica de pé. Tens meu coração para pedindo, fica. E sabe o que o texto vai dizer? Que quem foi ali só pra olha o que o texto diz, e ficou ali mais 2 dias. Você diz assim: porque depois desse gabinete eu não trabalho mais. E o Senhor está dizendo: você ainda vai fazer o 50º congresso. Você está dizendo assim: que eu estou ali hoje para pedir uma direção de Deus, e dependendo do que Deus falar comigo, depois desse culto, esse ano eu entrego a coordenadoria. E o Senhor está dizendo: não entrega não. Aí você diz: se é Deus mesmo que está falando, fala da regência, então toma. Vai entregar não. Jesus está dizendo: você, irmã Camila, que não tem como, eu acho que meu divórcio sai antes desse ano acabar. E o Senhor está dizendo: calma, tu ainda vai fazer bodas de prata. Irmã Camila, mas está muito difícil. O Senhor está dizendo: calma, isso é o meio, eu já preparei um fim. Ah, Espírito. Ah, Espírito. Espírito Santo de Deus. Jesus ficou ali mais 2 dias. Quem aqui lembra que quando eu comecei a ministrar na introdução, eu falei que todas as vezes que um judeu saía da Judéia para ir para Galiléia, ele, para não ter que passar em Samaria, ele demorava quantos dias para chegar? Quem lembra? Mas se ele decidisse atravessar pela província samaritana, ele chegaria em? Foi o que Jesus fez. Meio-dia para chegar em Samaria, mas ele completou aquele dia e ficou mais 2, totalizou 3. Jesus chegou no 4º dia na Galiléia. Mesmo ficando mais 2 dias, ele ainda conseguiu chegar antes de quem já tinha saído 3 dias antes dele. Deixa eu falar uma coisa que o Espírito de Deus está mandando aqui. Apura o seu ouvido e entenda isso. Para de ficar olhando quem está correndo, dando a volta. O Senhor está dizendo: está correndo, mas está dando volta. Está na mídia, mas está dando volta. Você diz assim: irmã Camila, mas será que se eu ficar aqui 2 dias, o outro vai chegar primeiro que eu? Jesus está dizendo: o importante não é quem chega primeiro, o importante é como você chega. Tem gente que chegou onde queria, mas a família dele não está lá para comemorar com ele.
Porque a família tinha que resolver o problema no meio, mas ele preferiu ignorar. Era melhor casar com uma novinha e esquecer os problemas antigos. Era melhor dar a volta. Era melhor fingir que não tinha filho do primeiro casamento. Era melhor fingir que não tinha que se retratar como a igreja. Era melhor fingir que não tinha que pedir perdão a quem ofendeu. Você pode ser filha, pode ser uma grande pregadora, pode ser uma grande mulher de Deus. Se tem pendências na tua casa, o Senhor está dizendo, resolve o meio, porque senão o fim é solitário. José chegou no fim, no auge do cumprimento da promessa, mas o texto diz que no palácio ele chorava em voz alta. Por quê? Ele estava no topo, mas não tinha com quem celebrar. Aí Deus coloca ele lá no fim, mas traz o meio mal resolvido para dentro do palácio. Resolve o meio aí. Eles entram lá, o texto diz que eles choram em alta voz e se consertam. E agora sim, eu já vi, não foi ninguém que me contou não, estou falando isso para mexer com a tua emoção não. Eu já vi gente guerrear por uma vida, pelo cumprimento de uma promessa, de um ministério, e chegar lá no fim e não ter força para oferecer o culto em ações de graça, de tanto que desgastou enquanto caminhava. Gente que teve que passar por cima de tanta gente, de tanta coisa, que quando chegou lá, viu que não valia a pena a pressa. O Senhor está dizendo, fica tranquilo, porque você chega, mas tem uma diferença. Você chega com mais amigos, você chega com mais alianças, você chega com restauração. E agora para acabar, irmão, você chega com trânsito livre. Escuta, vai chegar com trânsito livre. A Bíblia diz que nós somos benditos ao entrar e benditos ao... Jesus não está indo para Galileia pela primeira vez, tanto que o texto vai dizer que ele vai voltar lá outra vez. O que o texto está dizendo? Que Jesus vai completar uma obra na Galileia. O trânsito dali não poderia mais ser interrompido por Samaria. O Senhor está dizendo, aquilo que eu tenho para resolver no meio. E não vem você aqui achar que já está no fim de sua vida não. Esta noite é Jesus dizendo, você está no meio. O meio é o ponto de pressão. É no meio que o casamento fica difícil. É no meio que a gente acha que não foi promessa, que foi o profeta na carne que falou que a gente ia cantar. Vai ver, o profeta estava na carne quando disse que ia gravar CD. Vai ver, o profeta estava na carne quando disse que ia casar. Irmã Camila, eu tenho 38 anos e sou virgem e ainda não casei. O Senhor está dizendo, está na carne não, é o meio. Mas fica tranquila, porque você vai chegar lá, vai chegar bem casada. Vai chegar lá, vai chegar resolvida. Vai chegar lá e vai chegar com uma igreja sólida. Vai chegar lá e vai chegar lá com um ministério limpo. Vai chegar com trânsito livre. O que é isso? Quando tiver que passar ali de novo, vai passar sem problema nenhum. Quem está entendendo, diga amém. Diabo não te acusa mais. Tudo que se virava contra você está perdendo força agora, porque ainda que você não saiba como, Jesus está vendo que enquanto eu pregava a palavra, você já estava dizendo, Senhor, eu quero resolver. Você quer ver uma coisa que eu aprendi no sistema financeiro? Só para você entender. Eu chegava para o Senhor e dizia assim, Senhor, eu tenho que pagar uma conta de tanto, eu tenho que pagar uma conta de tanto, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta de tanto. E eu nunca conseguia pagar a conta, meu nome ficou sujo, uma luta. Eu ainda era muito nova. E aí um dia eu vi na Bíblia que tudo que o Senhor faz, Ele faz com aquilo que já existe, com aquilo que já tem. Você não vai ver nenhum milagre sem obra-prima já existente, porque Deus é criador e é perfeito. Tudo que você precisa já existe. Quem está entendendo, diga amém. Nesse dia eu aprendi. Falei, eu não vou dizer então quanto eu devo, eu vou dizer quanto eu tenho para pagar. Nunca mais esqueço disso. Eu falei, Senhor, fazendo as contas do meu salário, o único valor que eu tenho para pagar é R$273. Mas era uma dívida de 800 e pouco, em não sei quantas parcelas. Acho que 3. Eu sei que os R$273, eu me lembro, porque foi o que eu disse que eu tinha como pagar. Irmão, não estou de brincadeira. Naquele mês, um boleto chega lá na minha casa dizendo, parabéns, você foi sorteada. A sua dívida de tanto, nunca mais vou esquecer disso, passou para R$273. Para você pagar até o dia tal.
Nesse dia eu entendi. O Senhor está dizendo: você não precisa saber como, você só precisa estar disposta a fazer. E eu vou te dar um método do conserto, eu vou te dar um método da solução, eu vou criar oportunidade para que esse milagre aconteça, para que seu ministério evolua, para que sua vida ande para frente. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero fazer uma oração aqui em 2 propósitos. Uma oração que atende 2 propósitos. Primeiro propósito: tem gente aqui, olhando daqui de cima, parece que todo mundo serve ao Senhor. Todo mundo. Porque está todo mundo tão crente, tão cheio de Deus, tão chorando, tão assim: ai, Jesus foi tão lindo. Mas tem gente aqui que está afastado dos caminhos do Senhor. Gente que está errado e não sabe como se consertar. Gente que saiu porque alguém errou com você. E como essa pessoa nunca se consertou, você generalizou o sistema. E o Senhor está dizendo: eu não sou essa pessoa. Você vem aqui, você diz assim: irmã Camila, eu vim aqui porque eu amo o Senhor. Eu sei que você ama, senão você não viria. Ninguém fica, meu irmão, mais de 1 hora ouvindo uma palavra sem que ela não lhe alcance pelo temor que você tem em Deus. Eu não vi gente levantando aqui nem para beber água. E graças a Deus quem eu estou vendo andando, está andando para entrar, não para sair. Então eu sei que você sabe que há um fim, mas a sua vida parou no meio. E você tem dedicado tempo para resolver as suas coisas, para fazer as suas vontades, como o cenário da peça mostrou aqui. Mas a verdade é que no fim de um dia você pode bater perna no shopping, mas não tem metade da alegria de ter passado o dia na consagração. O Senhor está dizendo: você está tentando resolver suas coisas sozinho, você não vai conseguir. Por quê? Não é porque você é fraca, é porque eu já liberei uma palavra e Ele mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Aí você fica aí no seu lugar e você diz assim: irmã Camila, eu estou afastada, eu me distanciei dos caminhos do Senhor. Eu estou aqui porque Jesus está no meu coração, mas eu só não vou ir no altar porque Deus sabe. Sabe, mas não concorda. Porque não é Camila na igreja. Foi Jesus que disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus está dizendo: você fala comigo lavando louça, você só tem paz quando fala comigo. Você só tem paz de dentro para fora quando eu falo contigo. E não é na boca de um profeta, não. Você sabe que quando eu falo contigo, você ouve a minha voz aí dentro. E vez ou outra você dá até de doidinha, pensa: ai, será que é coisa da minha cabeça? Aí só para confirmar, Deus levanta um profeta. O Senhor está dizendo: você é minha, eu tracei um plano e você parou por causa do meio, mas eu ainda tenho Galileia, eu ainda tenho um fim. Fala com Deus lavando louça, fala com Deus dirigindo carro. Mas na hora que a gente pergunta quem quer reconhecer a Cristo como Senhor, você já é crente, já conhece. Não, irmão, eu estou desviada. Tá não. Tu está aqui desde 3 horas da tarde, que desviada é você. Teve crente que não veio, tu que é desviada está aqui desde 3 horas. Não, irmã Camila, eu só vim porque é feriado. Você só veio porque era feriado, podia ter ido para a balada, para o churrasco, para o pagode. Você veio para cá porque sua alma anela as coisas de Deus. Tem gente aqui que não tem nada a ver com a coisa de igreja, está no meio do mundo, e alguém olha e diz assim: você é crente? Aí você diz: não, aparece. Irmã Camila, tá bom, falou comigo, mas ó, eu vou resolver primeiro umas coisas. Depois que eu resolver essas coisas, aí eu vou me alinhar. O Senhor está dizendo: você não vai resolver nada, porque sem mim você não resolve. Irmã Camila, mas como é que eu vou aí do jeito que eu estou? Tudo que está vai. Irmã Camila, mas eu tenho uns rolos para resolver. Eu sei, são os meios, são as Samarias e os samaritanos. O Senhor está dizendo: mas eu não vou te deixar nessa Samaria sozinha, não. Eu vou entrar contigo, eu vou resolver esses rolos. O ministério de louvor ainda tem um refrão, um hino todo não, que vai ficar muito tempo. Só um refrão. Tem ainda um refrão? Tem? Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. Quem está aqui ama ao Senhor, teme ao Senhor, mas parou no meio e não está vendo o fim.
porque não conseguiu resolver. Se distanciou da casa do pai. Quer agir como se fosse normal. E o Senhor está dizendo: eu te escolhi. Se tem mulheres de oração aqui, comece a orar agora. Eu acredito que essa tarde é uma tarde de salvação. E tem gente aqui que é tão marcado por Deus, que diz assim: irmã Camila, mas hoje é chá, mas é culto. E na tua vida as coisas se dão assim mesmo. Todo mundo diz: ah, quando é que você foi na igreja? Ah, eu aceitei Jesus na igreja. E você, menina, não foi assim não. Eu fui num chá para comer, sair de lá crente. Eu fui num chá para adorar, só para passar lá. E daqui a pouco eu nunca mais saí desde aquele dia. Eu conto um. A igreja comece a orar agora. Se tem mulher de Deus aqui, comece a orar agora. E eu quero ouvir as súplicas de quem sabe clamar. Comece a orar. Enquanto você ora por alguém, Deus alcança alguém na sua casa. Conto 2. Você vai descolar o seu pé do chão agora. Se você sabe que é você, não espera ninguém te trazer não. Ai, irmã Camila, mas o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você é que você é alguém que quer desembaraçar o meio, quer resolver o fim e vai fazer o que precisa ser feito. 3. Irmã Camila, sou eu. Eu sei, Deus tem um fim para mim. E eu preciso da ajuda dele para resolver o meio. E eu não vou chegar no fim sem consertar com ele hoje aqui. Sem voltar para ele hoje aqui. Para de olhar para minha saia e para o comprimento do meu cabelo. Eu não vim pregar dogma, eu não vim falar de religião. Eu vim falar sobre reconhecer a Jesus Cristo. Irmã Camila, mas eu tenho ele no meu coração. Se ele está no seu coração, reconhece com a sua atitude. 3. Sai do seu lugar agora e venha ao altar de Deus, que eu estou esperando você. Eu estou esperando você. Irmã Camila, sou eu, vem. Vem.